E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo aí para vocês no meio da mata, um lugar calmo, tranquilo, silencioso, fresquinho, entendeu? Para a gente estar conversando. Então hoje o tema é o que? Religião. Eu relutei muito em fazer vídeos relacionados à religião porque a gente mistura muitas coisas. Só que tem muita gente pedindo, entendeu? Para me falar qual que é a minha religião, o que que eu penso e tudo mais. Então eu resolvi falar. Desde já deixando bem claro que esse vídeo é o meu modo de ver o mundo, é o meu modo de ver a religião, é a minha opinião e a minha mente formada já sobre o assunto, entendeu? Talvez você que está assistindo pode ter uma opinião adversa, talvez o modo de pensar é diferente, entendeu? Mas isso não nos torna inimigo, entendeu? Você tem o seu modo de pensar, eu tenho o meu modo de pensar, outras pessoas têm os seus modos de pensarem, o jeito que eles pensam, mas as nossas ideias não nos trará inimizade, entendeu? Deixando bem claro para você. Então nesse vídeo eu vou estar contando aqui um pouco da minha história para você começar a entender como que é a minha trajetória, como que eu cheguei até aqui. Então pessoal, é o seguinte, eu vou começar desde quando eu era criança, né? Para você poder entender. Eu sou uma pessoa que já vim de dentro disso aqui, ó, de dentro do mato, entendeu? Eu era da roça, entendeu? Eu morava numa cidadezinha do interior. E desde já eu quero deixar aí um forte abraço para minha tia Sebastiana, entendeu? Que foi uma das pessoas que foram um marco na minha vida, para eu ter o caráter que eu tenho hoje, entendeu? Toda o meu modo de pensar, o meu caráter foi constituído nas coisas que ela me falava. Por quê? Porque na época, quando eu era pequeno, a gente morava junto na fazenda, entendeu? A gente morava junto na fazenda, eu, meus primos, entendeu? Todo mundo junto, família toda, entendeu? Então meu pai trabalhava na fazenda de capinar, bater pasto, que mais? Plantar arroz, plantar feijão, entendeu? Então trabalhava com plantação. Meu tio da mesma forma, minhas tias, todo mundo da mesma forma, entendeu? Então o que que acontece? A gente morava na fazenda e depois a gente veio para a cidade grande, entendeu? Para a cidade grande não, para a cidade do interior, entendeu? Minasul, Goiás. Norte de Goiás, já na divisa de Goiás com Tocantins. Então o que que acontece? Lá nessa cidade, qual que eram as nossas atividades? Minha e do meu irmão e dos meus primos. Brincar no mato, tomar banho na lagoa, correr atrás das galinhas, entendeu? Essa era a nossa forma de brincadeira lá. Destruir caixa de maribondo, colher mel de abelha, pescar, entendeu? Matar passarinho no meio do mato. Aí o que acontece? Aí de uma vez meu pai pegou e mudou para a cidade. Aí já foi um choque, entendeu? Aí logo atrás já veio minhas tias, todo mundo, meus tios mudou para a cidade. Então, meu tio montou uma panificadora, entendeu? Aí o que que acontece? Aí esse tio meu que montou uma panificadora, passou a panificadora para outro tio meu e foi mexer com autopeças, entendeu? E aí o que que acontece? Meu pai virou padeiro da padaria. Então eu conheço tudo a respeito de pão, panificadora, entendeu? Eu conheço a respeito do trigo, conheço rosca, sonho, bolo, todos os tipos de comida de panificador eu conheço. Por quê? Porque além de comer, eu fazia, ajudava todo mundo lá a fazer. Então tinha as máquinas de fazer rosca, entendeu? É onde que ela baixava em cima da massa, já cortava a massa todinha, a máquina de fazer pão. Aí tinha uma outra máquina de enrolar e caía na farinha de trigo. Aí você passava um cortezinho com a gilete, colocava em cima de uma tabinha, ia enfileirando os pão e depois pegava era uma tábua fina assim, grandona, e você colocava ela dentro do forno para o pão assar. Aí depois, quando o pão estava assado, você pegava e tirava essa tábua, entendeu? Que ficava dentro do forno. E o forno era a lenha. Naquela época não tinha forno a gás, não tinha forno a energia, era tudo a lenha. Então atrás da padaria tinha uma pilha enorme de madeira, aonde que eu ficava brincando com os meus primos. Meu primo tinha uma cachorra chamada Xuxa, que mordia todo mundo, entendeu? Todo mundo tinha medo dessa cachorra. Então o que que acontece? Para vocês verem,
Aí com 7 anos de idade, a gente pegou e entrou na escola, entendeu? Eu e meu irmão. Meu irmão entrou com 6 anos e eu entrei com 7 anos, na mesma série, entendeu? Então, o que que acontece? Como meu pai e minha mãe trabalhavam demais, eu ficava muito com a minha tia. E foi ela a responsável por criar o meu caráter, entendeu? Falando o que que era certo, o que que era errado, me ensinando, entendeu? Então eu ia com meu tio para a fazenda, todos os dias meu tio passava na porta da minha casa, entendeu? A janela da minha casa já dava direto para a rua. Meu tio só chamava e gritava de lá: vambora pra roça. Aí, né, eu mais meu irmão só abria a janela do jeito que tava, com a roupa do corpo, pulava e entrava pela janela do carro dele e a gente ia pra roça, entendeu? Pra vocês verem. Aí meu tio ia fazer as obrigações dele e eu ia brincar no mato mais meu irmão, entendeu? Então, chegava à tarde, né, a gente pegava, voltava, meu tio passava lá em casa, me deixava. E isso, ó, naquela época, minha mãe nem importava, meu pai nem importava. Porque o tio naquela época era como se fosse um pai. O tio podia bater, entendeu? O tio podia dar cascudo, o tio podia pinicar, entendeu? O tio podia, ele tinha a mesma autoridade do pai, entendeu? E a gente respeitava meu tio igualzinho a gente respeitava meu pai. Igual respeitava a mãe, era igual respeitava minha tia, porque não tinha diferença nenhuma, entendeu? O que eles falassem, estava falado, entendeu? Era desse jeito. Hoje em dia, os pais não têm liberdade de deixar os filhos com os tios, entendeu? Porque acha que vai abusar sexualmente, porque não pode bater, entendeu? Ah, não, é só conversar. Não, em mim, me bateram e não me arrancou pedaço, entendeu? Não me arrancou pedaço aqui, ó. Vou pegar aqui uma arvinha para vocês verem. Então aqui, ó, uma varinha dessa aqui, ó, no lombo do menino, não vai matar ninguém, entendeu? Então o que que acontece? Quando precisava de bater, eles pegavam a vara e batia. E hoje eu sou grato por isso, porque me bateram naquela época, eu não virei um marginal hoje, eu não virei um assassino, não virei um traficante, entendeu? Por quê? Porque pegaram essa varinha aqui, ó, e pá na minha bunda, entendeu? E aí, quando você tem consciência, você fala: nossa, muito obrigado por ter feito isso comigo, entendeu? Naquela época poderia até ter doído, né? Ai, minha bunda, ai, 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 entendeu? Mas hoje já criou um caráter, entendeu? Criou um caráter. A pessoa agora tem ele tem no que se espelhar, entendeu? Então eu sou grato à tia Sebastiana, entendeu? Porque sempre estava com a gente. Aonde que a gente estava, ela estava junto, entendeu? E para você ver, hoje eu fico pensando, meu pai não tava nem aí, não, tá com a tia Sebastiana, tá com ela é a mesma coisa de estar com ele, entendeu? Sabe que se o menino fizer gracinha vai apanhar, o menino vai ter que respeitar, entendeu? Hoje em dia não é mais assim, entendeu? Se o menino chegar, se o tio pegar uma varinha para bater, o menino fala bem assim: você não é meu pai, você não é minha mãe, eu vou falar para ele. Rapaz, os meus filhos, quando eu tiver filho, que eu não tenho filho, então quando eu tiver um filho eu vou deixar na mão do meu irmão, falar bem assim para ele: ó, se ele fazer na frente, se ele fazer ou aprontar qualquer coisa, ó, sinal verde pra vara, entendeu? Por quê? Porque foi assim comigo e eu sei que funcionou, entendeu? Tanto é que eu tô aqui hoje bem por causa deles, entendeu? Então, nossa criação foi na roça. Aí então, olha só, eu adquiri conhecimento de panificadora, conhecimento de pedreiro, porque eu ajudava meu pai, entendeu? Conhecimento de autopeças, porque eu ajudava meu tio. Quando dava balanço, era uma partilheira inteira de arruela, de parafusinho pra gente contar. Rapaz, olha só pra você ter ideia, o tanto que ele era sacana. Falava bem assim, ó, na hora que terminar de contar os parafusos, a gente vai pra roça. Ah, menina, aí, filho, já tava, a mente tava na roça, entendeu? Não tava nos parafusos. Então, vamos contar aqui que agora de tarde a gente vai pra roça, entendeu? Era desse jeito, o estímulo, entendeu? Ó, isso aí eu vou dar uma varinha de pescar pra vocês, entendeu? Vocês podem se divertir, mas primeiro vamos contar os parafusos, e tem que contar certinho. Se perder a conta, volta de novo, conta de novo e vai anotando. Então a gente ia contar as peças, fazer o balanço, entendeu? Todo ano, todo final de ano era balanço. Lá na padaria, ajudar a fazer os pão, ajudar a fazer as roscas, ajudar a fazer os bolos,
entendeu? Então, naquela época, a criança, quantos anos que eu tinha? 5 anos, 6 anos, 7 anos, foi até minha adolescência, entendeu? Trabalhando, indo pra roça, trabalhando, indo pra roça, entendeu? Ia fazer pamonha na roça, ia plantava os milho lá, ia ajudar como é que era pra saber, ia cortar arroz, plantar feijão, plantar mandioca. Às vezes, quando nós ia fazer farinha, era uma pilha de 1 metro de altura de mandioca para fazer farinha. Agora você imagina descascar aquele tanto de coisa, entendeu? Mas aí tinha recompensa, entendeu? Sempre eles davam estímulo, ó, se você terminar tal coisa, isso assim, eu vou te dar tal coisa. Então a gente ficava animado, eu e meu irmão ficava animado. Então beleza, até aí tudo entendido, né? Então, que acontece? A gente entrou na escola, eu não gostava de estudar, entendeu? Não gostava de estudar, gostava mais de brincar, de conversar com os menininhos, né? no prezinho, entendeu? Então essa era a minha, de brincar batendo figurinha, entendeu? Na escola. Aí o que acontece? Minha tia, para me motivar, falou o seguinte: olha, porque eu sempre via ela lendo, né? Eu sempre via ela lendo e eu não sabia ler, que eu tava no prezinho. Ela falou bem assim, ó, quando você tiver na 3ª série, acho que não sei se foi na 3ª ou na 2ª, e quando você passar de ano, eu vou te dar uma Bíblia de presente para você conhecer as historinhas, tá? Lembrando que o tema desse vídeo aqui é religião, tá? Se você não tiver a mesma ideia do que eu, não venha querer me maltratar, não venha querer me criticar, não venha querer ser meu inimigo, que eu não quero ser inimigo de ninguém. Só estou contando a minha história e o que eu penso sobre religião, entendeu? Para eu contar essa religião, isso aqui para vocês, eu preciso mostrar a minha história, entendeu? Porque todas as pessoas, se você for ver no budismo, a criança cresceu no budismo. Se você for ver no espiritismo, a criança cresceu no espiritismo. Por isso que ela tem aquele caráter, entendeu? No islamismo, cresceu no islamismo, entendeu? Então cada cultura, os índios devem ter a religião deles lá no meio do mato. E por que eles têm aquela religião? Porque o pai ensinou para o filho, entendeu? Então beleza, então minha tia chegou, eu queria ler, conhecer as historinhas, né? Porque eu vi ela tinha um disquinho de vinil onde que contava as historinhas e eu ficava interessado. Ela falou assim: quando você passar de ano, você não pode repetir de ano. Se você repetir, eu não dou. Então aquilo lá me motivava. Tanto é que eu começava a aprender as coisas e ainda ensinava meu irmão, entendeu? Meu pai não sabe, minha mãe não chegou, acho que até na 3ª série, não sabia de nada. Meu pai também, entendeu? Meu pai chegou na 7ª série, mas o que eles queriam era trabalhar naquela época, eles não queriam saber de estudar. Aí o que acontece? Veio a minha geração dos meus primos, então o que acontece? Já com mais interesse, entendeu? Pelo estudo. Então minha tia pegou e falou assim, ó, se você passar de ano, você vai ganhar uma Bíblia. Então eu falei bem assim, tudo bem, então vamos ver, eu vou passar de ano para mostrar para ela que eu quero ganhar esse negócio. Então, essa daqui é minha 2ª Bíblia, entendeu? A Bíblia que ela me deu a Bíblia em 1993, eu tinha 11 anos, já sabia ler, escrever, fazer conta, tabuada, entendeu? Porque lá eles davam pra gente um livrinho chamado tabuada, e a gente tinha que decorar a tabuada completa, entendeu? E quando não decorava a tabuada, o que acontece? Tinha castigo. Você não vai ganhar, você não vai pra roça, você tem que decorar, entendeu? Aí, tipo, só que naquela época a gente não sabia por quê, porque eles não falavam por que você tinha que decorar, entendeu? Para você conhecer de multiplicação, de divisão, de soma, né? E tal. Então, raiz quadrada. Aí o que acontece? Aí eu peguei, decorei a tabuada, ensinava meu irmão, entendeu? Porque meu irmão tinha dificuldade, ele era mais novo que eu, na mesma série que eu, entendeu? Então tinha muita dificuldade, eu pegava e ensinava ele, porque meus pais não sabiam. Então em 1993 eu ganhei a primeira Bíblia, que não é essa aqui. Essa daqui é de 1995. A que eu ganhei em 1993 chamava Corrigida e Atualizada João Ferreira de Almeida, né? Essa daqui é a Viva, é João Ferreira de Almeida, mas é a Viva. A linguagem é diferente, a outra é meio arcaica, o tipo da linguagem. Então, o que acontece? Quando eu ganhei a Bíblia em janeiro de 1993, que foi em fevereiro que eu passei de ano, né? Em janeiro eu ganhei a Bíblia.
Eu li ela todinha em um ano. Uma criança de 11 anos de idade leu isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo em um ano, entendeu? Com 11 anos de idade eu já tinha lido a Bíblia completa, entendeu? Todinha, livro por livro, entendeu? Não tinha entendido muito bem o que estava escrito nela, mas eu já tinha lido ela completamente, entendeu? Que hoje em dia é muito difícil uma pessoa pegar um livro como esse, que é complexo, entendeu? De ler, e ler, destrinchar ele todinho com 11 anos de idade. Então, com 11 anos de idade, eu li a Bíblia completamente em 1993. E aí, o que acontece? Ganhei essa Bíblia aqui, entendeu? Nem lembro de quem que foi que eu ganhei essa Bíblia. E passei a Bíblia, que era outra, que a linguagem dessa aqui eu gostei mais. E aqui estava falando aqui, ó, que as palavras que Jesus falou, ela vinha de vermelho, entendeu? Aí, ó. Vinha escrito de vermelho, então eu gostei. A outra era toda preta, e essa aqui tinha palavrinhas em vermelho, então eu gostei mais dessa. Entendeu? Não dando descrédito para a Bíblia que a minha tia tinha me dado. Então eu passei ela para o meu pai tem ela até hoje. Então, quando eu ganhei essa Bíblia aqui, eu comecei a ler ela. Vou mostrar aqui para vocês o estado que ela tá. Olha só. Aí eu comecei a ler, entendeu? Aí li ela uma vez, duas vezes, 3 vezes, 5 vezes, entendeu? Na 5ª vez eu falei bem assim, cara, todo mundo falava que a Bíblia era sagrada, né? Só que eu comecei a entender o que tinha dentro da Bíblia, entendeu? Eu comecei a entender o que tinha dentro da Bíblia. Eu falei bem assim, cara, esses papel aqui não é sagrado não, entendeu? A prática de algumas coisas que tá dentro aqui é sagrado, mas o papel não é sagrado. Eu falei, que tal eu começar a pintar ela ali? Que tal eu começar a pintar ela para eu poder decorar onde que tá as coisas? Aí eu pedi uma caixa de lápis de cor pro meu pai me deu, e eu comecei a colorir ela, entendeu? Por quê? Porque aí eu já sabia onde que tava falando tal coisa. Aí, ó. Entendeu? Então eu comecei a colorir, entendeu? Fazer anotações, entendeu? E aí comecei, ó. Aí o que acontece? Foi 5ª vez, né? 5ª vez. Já tinha lido uma, a outra que a minha tia me deu, e essa daqui eu li 5 vezes em seguida. Então o que eu fiz? Comecei a anotar, comecei a ter questionamentos dentro da minha mente. Uai, por que isso e aquilo outro? Entendeu? Nossa, mas tem algumas coisas estranhas aqui dentro, entendeu? Num trecho fala uma coisa, outro trecho fala outra coisa. Aí eu comecei a questionar essas coisas aqui, ó, que chama epígrafe, capítulo, versículo. Eu falei, mas por que tava isso aqui? Entendeu? E aí às vezes eu começava a perguntar para pessoas e ninguém sabia me dizer. Por que tinha capítulo? Por que capítulo? Por que versículo? Por que epígrafe? Nessas coisas que tem na Bíblia. Porque lá no final da Bíblia, se a gente for ler aqui em Apocalipse, tá falando o seguinte, que se a gente mexer em uma vírgula ou em um tio do que está escrito na palavra daquele que nos criou, a gente vai receber todas as pragas, entendeu? Do Apocalipse. Aqui está escrito, entendeu? Que se a gente remover um tio, aí você vê um monte de coisas acrescentadas, entendeu? Dentro da Bíblia. E aí você começa a se questionar, não, mas por que se está escrito isso aqui, por que eles começaram a fazer isso? Então o que acontece? Aí eu li mais ou menos umas 10 vezes essa daqui, ó. Entendeu? Aí beleza. Aí o que acontece? Tem muita coisa aqui, ó. Aí eu comecei em 1999, foi quando eu tive acesso à internet, né? Eu comecei a questionar algumas coisas com relação à escritura, à Bíblia, né? Quando eu conheci um doutor em teologia, entendeu? Muito fera, um americano, o nome dele é Dr. Paul, as pessoas chamavam ele de Pastor Paul no seminário, entendeu? Então o que acontece? Eu peguei e tive contato com ele, e aí fiquei 1 ano na casa dele, entendeu? Então o que acontece? Nesse 1 ano foi muito bom para mim, porque eu aprendi inglês, entendeu? Tanto é que eu já li essa escritura aqui, ó, se eu não me engano, umas 8 a 9 vezes.
tudo em inglês, ó. Tá vendo aí? Isso aqui, ó. Isso aqui foi a escritura, a Bíblia que ele me deu, ó. Isso aqui é a Bíblia do pastor Paul. Eu tenho um ciúme danado dela. Por quê? Porque tem uma dedicatória dele aqui pra mim, ó. Vamos ver. Quando que foi que ele me deu aqui, ó? Aqui, ó. Olha lá, ó. 4/3/2000. Vocês entenderam? Em 2000 eu ganhei essa Bíblia aqui dele. Vocês entenderam? Então o que que acontece? Eu fiquei na casa dele, ia lá todos os dias, ensinava um pouco de português para ele, para os filhos dele, para a esposa. Eles me ensinavam inglês, entendeu? As palavras que eles não usavam, entendeu? As palavras que eles usavam. Então foi muito bom para mim, entendeu? Por quê? Porque aprendendo um pouco de inglês, informática, quando você vai mexer com informática, é tudo em inglês. Quando você vai mexer com algum software, igual Photoshop, Illustrator, essas coisas, tudo em inglês. Então me facilitou demais. Por quê? Porque eu comecei a ler a escritura em inglês, entendeu? Foi lá ao trancos e barrancos aí, ó. Entendeu? Então essa Bíblia aqui, eu também já devo ter lido ela mais ou menos umas 10 vezes, entendeu? Essa daqui é a The Living Bible, Paradise, entendeu? Então, o que que acontece? Isso foi muito bom para o meu aprendizado, entendeu? Foi ótimo, excelente. Então, eu tive o conhecimento, o seguinte, que aí, depois, eu recebi essa daqui de presente, de novo, da querida, ilustríssima tia Sebastiana, aqui, ó. Agora ela me deu uma a mais. Eu tinha condição de comprar na época? Tinha, mas ela quis fazer uma graça para mim. Aí, ó. Ela me deu uma Bíblia de estudos, entendeu? Que é a Thompson. Essa aqui é uma Bíblia de estudos. E aqui tem a dedicatória dela. E o ano que ela me deu, ó. 2011. Tá vendo? Em 2011 ela me deu essa outra Bíblia aqui, ó. Fez aqui uma dedicatória e tudo mais. Para vocês verem. Essa daqui também, já devo ter lido ela milhares de vezes. Só que eu agora, com outros olhos, com outros tipos de anotação, com um monte de outras coisas, entendeu? Então, tem a outra, tem outras lá em casa, entendeu? Tem um monte. Aí o que que acontece? Eu comecei, comecei a estudar na escola técnica, no curso de trânsito, entendeu? Então eu passei, se eu não me engano, no vestibular foi em 5º lugar. E era porque eu não gostava de estudar, entendeu? Passei em 5º lugar, terminei o curso, tudo certinho, só que não era a coisa que eu queria pra mim, entendeu? Então o que que acontece? Aí eu comecei a trabalhar em empresas de transporte, né, órgãos públicos, e fui vendo a máfia que é dentro desses órgãos, entendeu? Tanto é que o meu professor que mais gostava de mim, ele foi um dos caras que fundou o código de trânsito nacional, entendeu? Então ele era fera pra caramba. A matéria que ele dava era... Como é que era? É o nome da matéria, meu Deus. Era alguma coisa na área jurídica, entendeu? Só que na área de trânsito, entendeu? Era direito de trânsito, entendeu? Direito no trânsito. Então, por exemplo, aí eu tive que decorar o código de trânsito, entendeu? E por aí vai. Só que eu vi que aquela faculdade não era uma coisa pra mim, entendeu? Não tinha nada a ver comigo. Então, eu comecei ainda estudando isso daqui. E eu me envolvi de uma tal maneira, com isso daqui, que eu falei bem assim, chegou uma hora de fazer uma faculdade de teologia, para eu saber o estudo da religião. Antes disso eu comecei a estudar religião egípcia, religião hindu, religião japonesa, entendeu? Cultura budista, entendeu? Maia. Então eu me envolvi com um monte de religiões que eu achava que eu poderia tirar alguma coisa de dentro delas. Aí eu fui estudar a respeito do espiritismo, entendeu? Tudo a respeito do espiritismo. Fui estudar a respeito da... como que eu falo aqui? Foi do espiritismo e depois eu fui para os Mormons, entendeu? Que eu conheci a igreja dos Mormons, que é a mesma igreja que o Dr. Robert Ray
congrega, entendeu? Então eu fui vendo isso aí, estudando e tal, e eu via que cada uma dessas religiões pregava uma coisa diferente, mas com o mesmo intuito, entendeu? Todas elas têm uma coisa diferente e com o mesmo intuito. Então, por exemplo, se você vai... a igreja que a minha tia frequenta é a igreja presbiteriana, entendeu? Do Brasil. Depois, a igreja que eu entrei e me batizei foi a igreja batista, que é a mesma igreja onde que o Dr. Paul dava aula no seminário, entendeu? Que me ensinou pacas, entendeu? Que me ensinou pacas sobre religião. E quando eu via o modo de pensar dele, com o tipo dos pastores que ensina, eu falava, cara, esse cara é totalmente diferente, véio. Por que ele é diferente desse jeito? Entendeu? Porque ele tinha um estudo aprofundado daquilo que ele estava vivendo, entendeu? Então, tipo assim, a maioria dessas outras pessoas, igual pastores, que se intitula pastor, ele fala algumas coisas que não tem nada a ver, de quando você estuda de verdade, você consegue captar, entendeu? As coisas que uma pessoa estuda aprofundadamente, inspirada com o espírito do Criador dentro de você, é totalmente diferente de quando uma pessoa se intitula uma coisa, algum título, e começa a falar coisas que não tem nada a ver, entendeu? Então, tipo assim, agora você imagina, cara, a oportunidade, você tá na casa de um doutor, eu sugava ele o máximo que eu podia, entendeu? De informações. Então, o que acontece? Então, eu cheguei numa determinada denominação, entendeu? E lá eu comecei a fazer um seminário em religião, entendeu? Entrei e comecei. Nessa época o pastor Paul já tinha voltado para os Estados Unidos com seus filhos e sua esposa. Era o meu amigo, né? Que era o Joseph, que era o filho dele mais velho. Meu amigão, entendeu? Me ensinou a andar de skate. Era doidão. Aí tinha o David, o John, a Rachel e a Anne, que eram as outras duas filhinhas pequenininhas dele, entendeu? Então eu fazia a Anne dormir, entendeu? Então era muito legal, que aí era você ouvindo inglês e português, aquela mistura dentro da casa assim, que era muito doido. E foi logo quando as Torres Gêmeas caíram, entendeu? Então ele me falava que os Estados Unidos tinham sido fundado em cima dos 10 mandamentos da Escritura, entendeu? Por isso que tem a pena de morte lá. Por isso que ninguém sai impune. Vocês entenderam? Porque foi fundado, os parâmetros principais da lei dos Estados Unidos foi fundado em cima dos 10 mandamentos, entendeu? Então, por exemplo, lá Moisés falou que se você furar um olho de uma pessoa, o seu olho será furado, entendeu? Se você cortou um braço de uma pessoa, o seu braço será arrancado. Eu não estou falando que é a lei que é lá nos Estados Unidos, estou falando como que era a lei lá na época dos 10 mandamentos. Então o que acontece? Por exemplo, se você matou uma pessoa lá nos Estados Unidos, pena de morte para você, ou prisão perpétua. Por quê? Porque você tirou a vida de outra pessoa. Aqui no Brasil, o ladrão te mata, vai para cadeia, sai da cadeia, mata mais um, vai para cadeia, mata mais outro, mata dentro da cadeia, sai para fora, mata mais um e não acontece nada com ele. Porque nossas leis não têm um pilar. Entendeu? O que é um pilar? É um código. Fala bem assim, ó. Em cima desse código aqui vai ser traçado as leis. E quem sair desse pilar aqui é multado, é castigado, entendeu? Que é o parâmetro dos Estados Unidos. Entendeu? Nós todo mundo sabemos, né? Então ele estava me falando por que ele estava me explicando na época por que os Estados Unidos estavam atacando o Afeganistão, ou era o Iraque, não lembro, por causa disso, que eles não deixam barato, entendeu? Você fez um mal lá com eles também vai lá fazer um mal com você. Então, só que hoje todos nós sabemos, na época eu também não sabia, que aquilo foi uma farsa, entendeu? Hoje é considerado a farsa do 11 de setembro de 2001. Então aquilo lá foi o próprio governo, né, que criou uma coisa daquela, que era um motivo para eles atacar, dominar e pegar o petróleo que está lá naquelas regiões lá, ou algum bem que está lá, entendeu? Então nós sabemos disso. Mas o que a gente precisa ter? Um pilar, né? Um pilar que é o quê? É aquele código que vai nos falar o que devemos seguir, entendeu?
que é a escritura sagrada. A Bíblia é uma coisa, a escritura sagrada é outra coisa. Continuamos no próximo episódio.